Bem-vindos à segunda parte do módulo 2.1, acesso aos dados pessoais. É possível pedir para aceder aos dados pessoais conservados por uma empresa ou organização. Tem também direito a obter gratuitamente uma cópia dos dados num formato acessível. A empresa ou organização deve responder-lhe no prazo de um mês e entregar-lhe uma cópia dos seus dados pessoais e de quaisquer outras informações relevantes sobre como foram ou como estão a ser utilizados esses dados. Definição de perfis. Qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consiste em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspectos relacionados com o seu desempenho profissional, a sua situação económica, saúde, preferências pessoais, interesse, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações. Pseudonimização. Tratamento de dados pessoais de forma que deixem de ser atribuídos a um titular de dados específico, sem recorrer a informações suplementares, desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa singular identificada ou identificável. Fecheiro, qualquer conjunto estruturado de dados pessoais acessível segundo critérios específicos, quer seja centralizado, descentralizado ou repartido de modo funcional ou geográfico. Responsável pelo tratamento, a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais. Destinatário. Uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência ou outro organismo que recebem comunicações de dados pessoais, independentemente de se tratar ou não de um terceiro. Contudo, as autoridades públicas que possam receber dados pessoais no âmbito de inquéritos específicos nos termos do direito da União Europeia e dos Estados-membros não são considerados destinatários. O tratamento desses dados por essas autoridades deve cumprir as regras de proteção de dados aplicáveis em função das finalidades de tratamento. Terceiro, a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, ou o serviço ou organismo que não seja titular dos dados, o responsável pelo tratamento e as pessoas que, sob a autoridade direta do responsável pelo tratamento, são autorizadas a tratar dos dados pessoais. Consentimento do titular de dados. Quando uma empresa ou organização pede consentimento do titular dos dados, esse tem de dar o seu acordo de forma explícita, por exemplo, assinando um formulário de consentimento ou assinalando a opção sim num formulário de escolha sim ou não numa página web. Principais atores. Os atores do RGPD são os titulares de dados pessoais responsáveis pelo tratamento de dados. Subcontratante, representante, encarregado de proteção de dados, DPO, tribunais judiciais, autoridades de controle nacionais, em Portugal é o SCNPD, Comitê Europeu para a Proteção de Dados, EDPB, Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, que inclui a EDPS, Autoridade Europeia para a Proteção de Dados Pessoais na instituição e órgãos comunitários. A Autoridade de Controlo Nacional, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. A CPND está investida o poder de investigação, poderes de correção, poderes consultivos e de autorização, dever de sensibilizar, prestar informações, dar orientações e tratar reclamações. O Comitê Europeu para a Proteção de Dados emite orientações relativas à interpretação dos principais conceitos da RGPD. A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, AEPD, no exercício das suas funções, as instituições e organismos da União Europeia procedem por vezes ao tratamento de dados dos cidadãos em formato eletrónico, escrito ou visual. Encarregado da proteção de dados, EPD ou DPO, o encarregado de proteção de dados, auxilia o responsável pelo tratamento ou subcontratante em todas as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais. A organização tem de envolver o encarregado de proteção de dados nas suas atividades em tempo útil. O encarregado de proteção de dados não deve receber instruções do responsável pelo tratamento, nem o subcontratante relativamente ao exercício de suas funções. O encarregado de proteção de dados responde diretamente perante o nível mais elevado da administração da organização. Ficamos por aqui no que se refere ao 2.1. Até já.